Quero conversar com você nesses minutos agora sobre a ressurreição de Cristo e a nossa. Nosso tema é exatamente esse: a ressurreição de Cristo e a nossa. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição também. O texto que vou ler inicialmente está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 15, versículo de 3 até o 8, que diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Pedro, depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Amém. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta à igreja, como eu disse, da cidade de Corinto, na Grécia. E Paulo está fazendo um relato muito interessante. Ele está dizendo: o que eu entreguei para vocês, o que eu passei para vocês, é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras. E eu quero olhar para esse texto e para muitos outros textos agora de manhã, do Velho e do Novo Testamento, para mostrar para você algo muito interessante nesse domingo de Páscoa, onde comemoramos, o mundo cristão comemora hoje a ressurreição do Senhor Jesus. Queria começar dizendo a você que a grande luta de todas as gerações da história da humanidade, a grande luta sempre foi contra a morte. E nenhuma geração até aqui jamais conseguiu vencer a morte. A ponto de que no Salmo 89, verso 48, o salmista fazia a seguinte pergunta: que homem há que viva e que não passe pela morte? E quem é que pode livrar sua alma das garras do sepulcro, do mundo vindouro? E a resposta é nenhum. Nós temos na história da humanidade 2 homens que foram arrebatados, que não passaram pela morte: Enoque e depois o profeta Elias. Mas o próprio Filho de Deus, quando veio, precisou passar pela morte, precisou morrer a nossa morte para nos dar a vida eterna. E é sobre isso que queremos conversar hoje. A ressurreição de Cristo foi o maior evento da história da humanidade. E isso, a ressurreição de Jesus trouxe esperança para todos os homens. E para nós, os que cremos no seu nome, na sua morte, na sua ressurreição dentre os mortos, a ressurreição de Jesus nos garante a vitória sobre a morte. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo venceu a morte e o inferno para sempre. Sim, Jesus venceu a morte e o inferno para todo sempre. E com isso Ele garantiu a nossa ressurreição. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. A ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição dentre os mortos é o ponto central da fé cristã. E a razão maior da nossa esperança. Porque se a gente tivesse servindo a Jesus só esperando coisa para essa vida, Paulo escreve: se tivéssemos esperando Jesus só para essa vida, ele diz, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós podemos olhar para frente e dizer: há esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. Nós não adoramos o Cristo que viveu e morreu e que está pregado em um crucifixo. Vou repetir isso: nós não adoramos o Cristo que viveu e morreu e que está pregado em um crucifixo. Não, nós adoramos sim o Cristo que morreu e ressuscitou e está vivo, reinando soberanamente, como o nome que é sobre todo o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, quero dizer uma coisa a você nesse domingo de Páscoa muito interessante: o nosso destino não será a sepultura, mas o nosso destino é a ressurreição e a glória do céu, com o Senhor nosso Deus e com toda a família de Deus.
Vou repetir para que você não esqueça. Seu destino em Cristo não é a sepultura. Você pode até passar por lá, se Jesus não volta logo, você pode até passar pela sepultura, mas seu destino final não é a sepultura. O seu destino é a glória do céu. O que te aguarda ali na frente não é a sepultura, é a glória da eternidade com Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Aleluia. Se você puder ir na sua casa também, dá um aleluia e um glória a Deus. Em primeiro lugar, o ensino bíblico sobre a ressurreição dos mortos. Quero recordar um pouquinho o ensino para produzir fé, para trazer segurança para você. Quero falar um pouquinho sobre o ensino bíblico. Desde o Velho Testamento, a Bíblia vai nos ensinando sobre a ressurreição dos mortos. Salmo de número 49, verso 15. A palavra diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Deus remirá a sua alma do poder da morte. Oséias capítulo 13, verso 14. Interessante como o profeta Oséias escreve sobre isso. E ele diz, Deus falando através do profeta: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? É bem interessante quando Amós diz: eu os remirei do poder do inferno, eu os resgatarei da morte. É a promessa do Senhor nosso Deus. Eu quero, desde o Velho Testamento e também no Novo Testamento, fica bem claro as promessas do Senhor. E uma delas é de que todos os mortos ressuscitarão. A diferença é que os justos ressuscitarão para a vida eterna e os ímpios para a perdição eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: muitos dos que dormem, muitos dos que morreram e estão na sepultura ressuscitarão, uns para a vida eterna. Mas olha o que Daniel diz: e outros para vergonha e horror eterno. Para vergonha e horror eterno. E outros para a vida eterna. Qual ressurreição você quer participar? João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus falando da ressurreição dos mortos. Olha o que Jesus disse. Ele diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A voz de Jesus é poderosa. A voz de Jesus, a palavra de Jesus deu origem a todas as coisas. Ele criou todas as coisas que existem no universo, no céu e na terra e no mar, em tudo que é neles há. Jesus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele vai dar uma palavra, e todos que se acham nos túmulos vão ouvir a voz e vão sair, ou seja, vão ressurgir. E o verso 29, Jesus diz: os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, mas os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Agora, os que estão em Cristo não entram mais em juízo, de João 5, 24, porque já passaram da morte para a vida. João 5, 24. É bem interessante olhar para isso. Todos vão ressuscitar, disse o Senhor Jesus, em João capítulo 5, 28 e 29. A palavra do Senhor Jesus é poderosa. Mediante a sua palavra, diz esse texto que nós acabamos de ler, de João 5, 28 e 29, os mortos ressuscitarão. Ou seja, é preciso que você entenda que a vida não é só aqui na terra. A maioria das pessoas está vivendo como se fosse só aqui. Mas aqui é só a primeira parte da nossa vida. Se você conseguir viver 80, 90, 100 anos, e você comparar com a eternidade, isso não vai dar nem frações de segundos. Por isso é melhor que você se prepare para a eternidade agora. João 5, 25 diz: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amém. A ressurreição dos filhos de Deus, de acordo com o ensino da Bíblia, acontecerá no último dia. João capítulo 6, verso 40. Jesus, mais uma vez falando sobre esse assunto, Ele diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho de Deus e nele crê, tenha a vida eterna. E olha o que Jesus diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse: olha, aquele que crê no Filho de Deus, Ele disse: eu vou ressuscitá-lo no último dia, diz a palavra do Senhor Jesus. Por que Ele vai fazer isso? Porque João 11,
verso 25 vai dizer para a gente, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. E porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele garante a ressurreição de todos os seus discípulos, da morte para a vida. A ressurreição dos mortos em Cristo e a esperança da vida eterna com o nosso amado Senhor e Salvador. É bem interessante olhar para isso. É a razão maior da nossa esperança, a ressurreição e a vida eterna. Agora, Atos capítulo 24, verso 15. Palavras do apóstolo Paulo agora, registrada pelo evangelista Lucas. Atos 24, 15 vai dizer para a gente: tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Tendo esperança, diz Paulo, que haverá ressurreição em Deus, através de Cristo Jesus, tanto dos justos como dos ímpios. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, o grande apóstolo, esse capítulo 15 todo é dedicado à ressurreição dos mortos. Começa falando da ressurreição de Jesus e depois a nossa ressurreição. Agora no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 22, Paulo escreve: porque assim como em Adão todos morrem, ou seja, em Adão o pecado e a morte. De Adão, nosso primeiro pai, de Adão e Eva, nossos primeiros pais, herdamos o pecado e a morte. Ele diz: mas em Jesus todos serão vivificados. Através de Jesus, todos nós teremos vida. Podemos ter vida, vida abundante nessa terra e vida eterna com o Deus, o nosso Pai, com a família de Deus. Como Deus o Pai, como Deus, nosso papai que está no céu, ressuscitou a Jesus dentre os mortos, assim também Ele nos ressuscitará. 2 Coríntios capítulo 4, verso 14, o apóstolo Paulo diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Paulo está escrevendo, ele diz: o Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo Deus que nos ressuscitará. Ou seja, a ressurreição dos mortos em Cristo, lembra disso, é uma garantia de Deus o Pai, porque Ele nos ama, porque Ele nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. A ressurreição dos mortos em Cristo acontecerá no dia da segunda vinda do Senhor, no momento do arrebatamento. Nesse momento que o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nesse momento acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo. É o que nos informa a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ah, que dia, que grande dia, que glorioso dia, que poderoso dia, em que os mortos em Cristo ressuscitarão ao ressoar a trombeta de Deus. Quando o Senhor Jesus descer nas nuvens para buscar a sua igreja amada, nesse momento os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados ao som da última trombeta. E aí a Bíblia diz: e então subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a razão da nossa esperança, a vitória definitiva sobre a morte, a ressurreição, a garantia da nossa ressurreição. Assim como Jesus foi as primícias, diz Paulo, Ele foi o primeiro, Ele foi o primogênito dentre os mortos, porque Ele foi o único que ressuscitou com o corpo glorificado. A segunda coisa que eu quero enumerar rapidamente é que a Bíblia vai dizer para a gente sobre algumas profecias sobre a ressurreição de Cristo. Ou seja, era algo que já estava profetizado lá atrás. Até Moisés falou da ressurreição de Cristo. Desde Moisés e a maioria dos profetas falaram sobre isso. Mas vou enumerar alguns textos. Primeiro, Salmo de número 16, verso 10. O salmista escreve, e ele está falando da ressurreição de Jesus, e ele diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E é isso que nós vamos ver quando o apóstolo Pedro está pregando lá em Atos, no capítulo 3, ele fala exatamente isso. Ele diz: Deus não permitiu que a sua alma ficasse na morte, e não permitiu que o seu corpo visse a corrupção, porque assim estava escrito: não deixarás a minha alma na morte, e não permitirás
que o seu santo veja a corrupção. E a outra coisa que nós vemos é que Jesus Cristo mesmo tinha plena consciência da sua morte. Ele veio para morrer, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, diz a palavra lá no livro do Apocalipse. Jesus tinha consciência da cruz, Jesus tinha consciência da morte, mas Jesus também tinha consciência da sua ressurreição. E ele falou isso diversas vezes, das mais diferentes formas, para os seus discípulos. Às vezes os discípulos não queriam aceitar, às vezes os discípulos não entendiam tão bem, mas Jesus estava sempre preparando para a morte, para a crucificação, morte e para a ressurreição. Por exemplo, Mateus capítulo 16, verso 21. Logo depois de Jesus perguntar sobre quem ele era, e Pedro fazer aquela revelação dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus começou a falar da cruz, e Jesus começou a falar da sua morte. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Isso estava muito claro na mente e no coração de Jesus. Foi para isso que ele veio, para morrer a nossa morte, para nos dar a sua vida. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Vou repetir, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Por exemplo, algumas experiências que Jesus deu aos seus discípulos mais íntimos. Após essas experiências, por exemplo, Jesus disse a eles, os advertiu que eles não poderiam contar aquelas experiências antes da ressurreição. Jesus, por exemplo, no Monte da Transfiguração, Jesus está lá com Pedro, Tiago e João, e eles viram Jesus transfigurado, eles viram Moisés e Elias. Deus o Pai desceu ali na nuvem, falou com eles, e quando desceu do monte, Jesus disse: vocês não podem contar isso até que o Filho do Homem seja ressurreto dentre os mortos. Marcos capítulo 9, verso 9 diz assim: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Jesus tinha dado uma experiência incrível a esses 3 discípulos. Ele disse: vocês não vão contar até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Jesus Cristo, antes da sua morte na cruz, sabe o que ele fez? Ele marcou um encontro com seus discípulos lá na Galileia. Jesus está lá na Judeia, ia morrer em Jerusalém, e bem antes ele disse para os seus discípulos: olha, depois vocês vão para a Galileia e lá vocês vão me encontrar. Mateus 26, verso 32 diz assim: mas depois da minha ressurreição, Jesus está falando com eles, e ele diz para os seus discípulos: depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galileia. E aí ele diz: vocês vão lá, que vocês vão me encontrar. As profecias bíblicas apontavam que Jesus seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, com o corpo glorificado, e que a sua ressurreição deveria ser pregada a todos os povos. Atos, capítulo 26, versos 22 e 23, vai dizer isso para nós. Atos 26, 22, 23, mas Paulo está pregando e ele está testemunhando, e olha o que ele diz: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. O que os profetas e Moisés disseram? Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciaria a luz ao povo e aos gentios. É interessante, Paulo está recordando, e ele está dizendo: desde Moisés, as profecias apontavam que o Cristo deveria ser morto, mas que ele deveria ressuscitar, e ele ressuscitou. E Paulo diz: por isso que eu sou um pregador entre os gentios. A terceira coisa que eu quero enumerar com vocês nessa manhã é então, também da base e segurança. Foi isso que eu vou enumerar agora, foi o que levou os discípulos de Jesus a viver e morrer por Ele. A maioria dos apóstolos, ou todos eles, tornaram-se mártires do cristianismo, mártires da fé cristã. Por quê? Porque eles conviveram com o Cristo ressurreto. Então vou enumerar algumas aparições de Jesus ressurreto. Isso precisa ficar muito claro na minha cabeça e na sua cabeça, no meu coração e no seu coração. Porque se isso não estiver claro, talvez você vai começar a crer em outras coisas, você não vai ter segurança. E a ressurreição de Jesus é o ponto central da fé cristã. A morte
aí a ressurreição é o ponto central. Não existe cristianismo sem a cruz, não existe cristianismo sem a ressurreição. Jesus, após a sua ressurreição, de acordo com as Escrituras, a primeira pessoa que encontrou Jesus ressurreto foi Maria Madalena. Marcos, capítulo 16, verso 9, vai dizer para a gente, bem interessante: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, Jesus ressuscitou num domingo como esse, havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios. Essa mulher era uma mulher lá da Galiléia, de uma cidade chamada Magdá, por isso que é Maria Madalena. E aí Jesus tinha libertado essa mulher de 7 demônios. Ela se tornou uma discípula fiel do Senhor Jesus. E logo cedo, ainda madrugadinha, no domingo, ela foi ao sepulcro. E lá ela teve um encontro com Jesus ressurreto. Jesus ressurreto apareceu a várias mulheres também, em seguida, que eram seguidoras, discípulas fiéis. Mateus capítulo 28, versos 9 e 10. E diz assim para a gente: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mas é bem interessante. E Jesus disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. As mulheres fiéis que ajudavam no ministério de Jesus e até sustentavam o ministério de Jesus com as suas ofertas, é o que diz Lucas. Essas mulheres tiveram um encontro também com Cristo ressurreto. Jesus fez questão de aparecer a essas mulheres para dizer: vocês não investiram em vão, vocês não caminharam em vão, vocês não me seguiram em vão. Eu estou aqui, a esperança, a segurança, a vida eterna. Jesus ressuscitou. E uma das primeiras coisas que Jesus fez foi ir restaurar 2 discípulos que estavam muito tristes, que estavam desistindo, que achavam que chegou o domingo. Eles até ouviram o relatório de Maria Madalena, de outras mulheres, essas mulheres também, mas eles não acreditaram e eles foram em direção a uma aldeia chamada Emaús. E Jesus ressuscitou. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não desiste de ninguém. Naquele dia, após a sua ressurreição, a primeira coisa que Jesus fez foi ir restaurar. Ele foi restaurar 2 discípulos que estavam desistindo da missão. Lucas capítulo 24, de 13 a 15, vai dizer para a gente algo interessante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Esse texto é interessante porque eles estavam com os olhos tão inchados de chorar, eles estavam tão entristecidos, que Jesus chegou e começou a conversar com eles. Eles não perceberam que era Jesus, e Jesus caminhou com eles todo o restante daquele dia, e Jesus abriu as Escrituras. Jesus falou com eles desde Moisés, e falou todas as profecias. Jesus chamou atenção, mas eles estavam tão cegos naquele momento, eles tinham dado tanto lugar à dor, ao medo, à depressão, eles estavam tão frustrados, achando que tinham caminhado em vão alguns anos. Mas aí, quando eles chegaram nesse lugar, em Emaús, eles pararam para jantar, para fazer uma ceia à noite. Aí o verso 30 e 31, Lucas 24, 30 e 31, vai dizer que eles convidaram Jesus para entrar, dizendo: já é tarde, já está escurecendo, o caminho é deserto, vamos parar por aqui. E quando eles entraram nesse lugar, aconteceu que, estando à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou, e tendo partido, Jesus lhes deu o pão. Olha o que Jesus fez. Jesus sentou com eles à mesa para comer com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Esses discípulos caminharam o dia todo ao lado de Jesus, eles não tinham percebido até na hora da ceia. Deixa eu dizer uma coisa: toma muito cuidado para você não dar lugar à dor, à depressão, decepção, angústia, mágoa, porque se você der lugar a essas coisas, pode ser que Jesus esteja do seu lado e você não está percebendo. Eu quero encorajar você a manter seus olhos sempre abertos e a perseverar na fé e a confiar no Jesus ressurreto. Agora, Jesus ressurreto apareceu também a 10 discípulos, estando eles com as portas da casa trancadas. Por quê? Porque eles estavam com medo dos judeus, e Tomé nesse dia estava ausente, por isso que eram 10. João capítulo 20, verso 19, o João vai relatar isso para nós. João foi testemunha ocular desse episódio. Ele diz:
ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, domingo, no domingo da ressurreição ainda, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. É isso que prova que o corpo de Jesus, ele ressuscita agora com um corpo glorificado, com aquela glória que ele tinha antes da criação do mundo. Ele ressuscita dessa forma, e aí para um corpo glorificado, não tem barreiras físicas, não tem barreiras geográficas, não tem nada. Jesus chega, a casa está fechada, e Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja com vocês. Jesus está dizendo: fique em paz, fica tranquilo, eu estou aqui, não tenham medo. Eles estavam com medo dos judeus. Jesus vem e estabelece a paz com eles. Preste atenção, Jesus ressuscitado apareceu também aos 11. Depois dessa aparição, a próxima aparição, ele aparece, agora o Tomé está junto. Falavam ainda essas coisas, Lucas 24, 36. Quando aqueles dois voltam do caminho de Emaús, estão dando um relatório, eles falavam ainda sobre isso. Jesus apareceu no meio deles e diz: paz seja com vocês. E Jesus ministra para eles. E aí Jesus aparece outra vez aos 11 discípulos, quando estavam reunidos mais uma vez de portas trancadas. João capítulo 20, verso 26. O apóstolo João vai dizer assim: passado 8 dias, ou seja, uma semana depois daquela primeira aparição, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e diz: e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: paz seja convosco. E aí é que Jesus se dirige a Tomé e fala: vem aqui, coloca a tua mão na minha mão, coloca a tua mão no meu lado. E Jesus dá uma chamada de atenção nele, dizendo: seja crente, creia, para de ser incrédulo. É bem interessante se olhar para isso. Após a sua ressurreição, o Senhor Jesus também apareceu pessoalmente ao apóstolo Pedro. Por que uma aparição ao apóstolo Pedro? Porque Pedro havia negado Jesus, e Pedro achava que não estava mais no time. Pedro estava achando que Jesus não contava mais com ele. Por isso Jesus foi até ele para dizer: Pedro, eu estou contando com você. Pedro, eu não desisti de você. Pedro, eu estou com você. É o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 5. E apareceu uma versão que diz a Cefas, mas Cefas é o primeiro nome, é Pedro. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Jesus foi até ele para restaurar, porque Jesus é assim, ele está ressuscitado dentre os mortos, e o compromisso dele é com a restauração, seja de um discípulo como Pedro, seja 2 a caminho de Emaús, seja 7 que tinham ido pescar, seja quem for. Jesus está continuando a pregar, a ensinar e a afirmar seus discípulos na fé. João capítulo 21, versos 1 e 2 também diz que Pedro um dia tomou a decisão de pescar. Depois disso tornou Jesus a manifestar, ou seja, apareceu ao seu discípulo agora lá na Galileia, né, uns 200 quilômetros lá de Jerusalém. E ele foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. E o Pedro disse: eu vou pescar. E eles falaram: nós também vamos. E eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. E então, logo cedo, bem cedo, ali pelas 5 ou antes das 6 da manhã, Jesus vem e diz: vocês pescaram alguma coisa? E eles falam: não. E Jesus orienta, dizendo: lance a rede à direita do barco. Um encontro maravilhoso. E quando chegaram na praia, Jesus tinha pães sobre as brasas, peixe sobre as brasas, e Jesus tinha mel. E Jesus tomou uma ceia com eles naquele dia, porque Jesus é assim. Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus vai em busca de todos. Jesus levanta o ânimo. Jesus encoraja. Jesus também, após a sua ressurreição dentre os mortos, ele apareceu a mais de 500 discípulos reunidos na Galileia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, eu já li inicialmente, mas vou ler novamente. Paulo está escrevendo e diz que em um dos encontros lá na Galileia, Jesus tinha muitos discípulos na Galileia. Paulo diz assim: e Jesus ressurreto foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Ou seja, o Jesus ressurreto fez um culto com mais de 500 irmãos. E quando Paulo estava escrevendo essa carta à igreja de Corinto, ele diz: a maioria absoluta desses irmãos ainda estão vivos. O que Paulo está dizendo é: se vocês quiserem, pode conferir isso.
Imagina você participar de um culto ali, e quem está ministrando é o Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, e Ele é o pregador, e Ele é o pastor, e Ele é o líder, que naquela manhã está ministrando a palavra. Imagina, isso encorajou aqueles 500, isso renovou a fé, isso renovou o ânimo, isso renovou a alegria, isso deu a eles combustível, coragem e ousadia para continuar pregando o Evangelho. Imagina, por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo enumera isso, ele está dizendo: a ressurreição de Jesus é incontestável. Centenas e centenas de discípulos conviveram com Jesus ressuscitado. Jesus também ressuscitado apareceu e ministrou aos 11. Mateus 28, 16 e 17. De seguir os 11 discípulos para Galileia, aquele encontro, lembra que ele tinha marcado antes de morrer? Ele marcou um encontro, seguindo para Galileia, ao monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram. E diz, mas alguns duvidaram, mas Jesus estava lá, e eles adoraram agora, frente a frente, face a face, com Jesus ressurreto. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus ressurreto também apareceu a Tiago, e aqui o Tiago, não é o Tiago apóstolo, não, Jesus tinha 2 apóstolos com o nome de Tiago, um deles morreu logo no início, mas no início da igreja, um pouco tempo depois do começo da igreja, Atos 12 fala sobre isso, era um dos 3 principais, foi degolado por Herodes, mas aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Sim, a Maria teve Jesus, sim, segundo a carne, mas teve mais uns 5 filhos e algumas filhas, a família é grande. E aqui esse Tiago, ele se converte mesmo para valer, e ele vai se tornar inclusive o principal líder, depois de Pedro, ele se tornou o principal líder da igreja de Jerusalém. Mas ele era um irmão de Jesus segundo a carne. Depois você pode estudar aí a Bíblia, vai dizer isso em Mateus, vai dizer lá em João, vai dizer em vários lugares, mostrando a família física de Jesus. 1 Coríntios 15, 7 diz: depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo está escrevendo quando Tiago já era o principal líder da igreja de Jerusalém. Jesus ressurreto também apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Atos capítulo 1. Lucas está escrevendo, e ele vai dizer, ele diz assim: eu escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. E olha o que Lucas escreve: aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E olha o que a Bíblia vai dizer: a ressurreição é do corpo, meu amigo. O Espírito de Jesus, claro, o Espírito de ninguém morre. Quando morre é o corpo que morre. O Espírito ou vai a Deus ou vai para o inferno. O Espírito de Jesus estava vivo, subiu a Deus, mas a ressurreição é do corpo. Aí Lucas continua: e comendo com eles. Ou seja, eles tiveram o privilégio de ceiar com Jesus, comendo com eles. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual eles tinham ouvido do próprio Jesus. E Jesus disse: João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A outra coisa que eu quero enumerar para você, é bem interessante, para trazer à sua memória a razão da nossa fé e da nossa esperança na ressurreição de Jesus Cristo, é que cerca de 120 discípulos assistiram ao vivo e a cores a subida de Jesus ao céu. Presta atenção nisso. Lucas capítulo 24, verso 50. Jesus foi àquela aldeia chamada Betânia, que era bem próxima a Jerusalém. Ali Jesus tinha tido tantas experiências. Ali Jesus sempre ficava na casa de Lázaro, Marta e Maria. E Jesus escolheu Betânia. E diante de 120 discípulos, diz assim: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Atos capítulo 1, verso 9 diz: dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Atos capítulo 1, verso 15 diz que Pedro se levantou no meio daquele grupo de irmãos, quando eles voltaram para Jerusalém, e era cerca de 120 pessoas. E por isso que eu disse, agora Jesus escolhe Betânia, e diante de 120 discípulos, ele volta para o Pai, onde Jesus está assentado à direita de Deus o Pai. Todos os apóstolos, todos os discípulos, a Bíblia diz que todos eles
relataram que Jesus está assentado à direita do Pai. É bem interessante. Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo viu Jesus ressurreto. Atos capítulo 9, de 3 a 5. Quando Paulo está chegando perto de Damasco, Jesus vem ao encontro dele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo viu Jesus. Paulo viu Jesus não só uma vez, ele viu Jesus na hora da conversão. E Jesus fala com ele: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Mas o apóstolo Paulo disse também em 1 Coríntios 15, 7 e 8, ele diz: depois de todos os apóstolos, Jesus apareceu a mim. Ele disse: eu sou um apóstolo como que nascido fora de tempo. Ele disse: mas ele apareceu a mim. O Senhor Jesus também apareceu várias outras vezes ao apóstolo Paulo. Lá, por exemplo, em Corinto, Jesus veio à noite a Paulo e diz, Atos 18, verso 9 e 10, e diz: Paulo, fala e não te cales, eu estou com você, ninguém vai te fazer mal, eu tenho muita gente nessa cidade. Ali ele tem uma visão. Atos 22, 17 e 18, Paulo tem outra visão de Jesus. Ele diz: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, ele disse: sobreveio-me uma visão, e vi aquele que falava comigo, e Jesus estava falando, dizendo: apressa, sai dessa cidade, porque não vão receber o seu testemunho. Em Atos capítulo 23, verso 11, Paulo diz: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao meu lado, o Senhor Jesus, mais uma visão, ele diz: coragem, pois como você deu testemunho em Jerusalém, você vai dar testemunho também em Roma. Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que foi arrebatado ao paraíso, que teve uma visão celestial, que ele viu coisas que não foi lícito contar aos homens, e ele tem uma visão de Jesus Cristo. Por último, o apóstolo João, lá na frente, já bem velhinho, agora com quase 90 anos de idade ou por aí, ele tem uma visão. Ele está exilado na ilha de Patmos, e Apocalipse capítulo 1, de 9 a 18, vai dizer para a gente que João ouve a voz, e ele se vira para ouvir quem falava com ele, e quando ele se vira, ele vê Jesus, o Cordeiro que havia sido morto e reviveu, e ele vê o Cristo glorificado. Ele diz: o seu rosto é como o sol ao meio-dia. Ele começa a descrever as vestes de Jesus, e ele começa a descrever o Cristo glorificado, e ele diz: seus olhos são como chama de fogo, e ele começa a falar de Jesus, e quando ele vê, a glória era tão grande que ele cai desmaiado, e Jesus colocou a mão direita sobre ele e diz: levanta, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. E Jesus veio ali e deu a João a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. Pois bem, esse é o Jesus ressurreto. Mas isso não parou. Jesus continua a aparecer em vários lugares. Nós temos tanto testemunho da atualidade, que o Jesus ressurreto aparece a pessoas que precisam crer nele, e diz: eu sou Jesus. Em tantos países do mundo muçulmano e em tantos lugares, as pessoas têm tido a revelação de Jesus Cristo. Por último, a ressurreição de Cristo é a verdade central do evangelho que pregamos. Foi assim que os apóstolos pregaram. Atos 2, 23 e 24, ele diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vocês mataram e crucificaram por mão de gente iníqua, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Os apóstolos foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Atos 3,15, Pedro diz: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que nós somos testemunha. A ressurreição de Cristo passou a ser o ponto central da mensagem de todos os apóstolos e dos primeiros discípulos. Atos 4,33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Atos 10, 39 a 41, Pedro está na casa de Cornélio pregando, ele diz: nós somos testemunho de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o na cruz. E a este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que ele se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, nós, o que Pedro diz, nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Foi essa experiência com Cristo ressurreto que fez com que os discípulos não temessem a morte e se tornassem mártires, porque eles tinham consciência e tinham convicção e tinham vivido com aquele que venceu a morte, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia!
Paulo também, ele vai falar sobre isso. Ele diz que em Atos 17, 2 e 3, ele fala sobre isso. Eu estou correndo por causa do tempo aqui na TV com vocês. E Paulo vai dizer isso, que era necessário que ele padecesse, mas que ressurgisse dentre os mortos. E ele diz que foi isso que aconteceu. Em Romanos 1,4, Paulo diz que ele foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Em Romanos 4,25, Paulo diz: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. E em Romanos 10, versículo 9, você precisa entender o poder da ressurreição. Ele diz, Paulo escreve: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso que você creia nisso. A Bíblia afirma isso. Os apóstolos viveram isso. Efésios 1, 20 e 21 vai dizer que Jesus ressuscitado subiu ao céu, está assentado à direita de Deus o Pai, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, como o nome que está acima de todo nome, diz Filipenses 2, de 9 a 11. Meu querido, é bem interessante o que Paulo vai escrever também aos Tessalonicenses 4,14. Ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. 1 Pedro 1,3 vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro diz para a gente que a ressurreição de Jesus nos traz uma viva esperança. O que eu estou te pregando hoje é a esperança mais viva que você pode ter, a certeza e a convicção da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a razão da nossa maior esperança, é a certeza da vitória sobre a morte, é a garantia de que viveremos no céu com o nosso Senhor por toda a eternidade, com a sua linda família. A ressurreição de Jesus e a nossa convicção e certeza de ressurreição dentre os mortos deve nos impulsionar a continuar pregando o Evangelho de Jesus. Foi isso que ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, 15 e 16. Eu quero encorajar você. Nós vamos cantar uma canção. Eu volto para orar com você. E eu quero orar com você que quer fazer uma entrega da sua vida a Jesus, que quer realmente nesse domingo de Páscoa voltar os seus olhos para a segurança da vida eterna, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.